Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Josué, capítulo 2, versículo 13, e diz assim: Quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Esse foi o pedido de Raabe. Ela não pediu somente para ela, mas ela pediu para toda a sua família ser poupada no dia da conquista de Jericó, que ela tinha certeza que o Senhor daria Jericó nas mãos do povo de Israel. Nós podemos aprender com Raabe a pedir da forma correta. Costumamos orar pela família, pela igreja, pela cidade, pelo país, pelos doentes, por atacado. E queremos que Deus atenda por varejo, de forma específica e detalhista. Esquecemos que com a oração nós estamos autorizando Deus a mexer na vida de alguém. Porque Deus ele não invade a vida de ninguém. Ele mesmo nos concedeu o livre arbítrio. E ele respeita muito isso. Então você vai orar? Cite os nomes, seja específico. Mesmo que Deus saiba de quem você está falando, mas o universo, os anjos ao nosso redor, eles não sabem de quem você está falando, qual família, que igreja, quais doentes. Então eles podem questionar a intervenção divina. Por que Deus está ajudando aquela pessoa se ninguém pediu? Então o próprio Deus, ele precisa que a gente cite os nomes, que a gente peça para que ele vá de uma forma direcionada a tal pessoa. Jesus, ele orou de forma específica quando ele orou pelos discípulos. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. E ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus disse a Pedro que estava orando por ele, em especial. O pedido de Raabe, em nossa boca, ele seria assim: salve minha família e eu. No entanto, ela é detalhista. E ela pede por ela, por seu pai, por sua mãe, por seus irmãos homens, e por suas irmãs mulheres e pela família deles. Ela poderia até, sendo longa, ou como a gente poderia ser longo, a gente poderia ser meus pais e meus irmãos. Aí estava todos dentro do mesmo pacote, né? Mas quais irmãos? Quem é que você quer que de fato Deus alcance? Cita o nome, diz a pessoa. Como Jesus disse: Pedro, eu orei por você. Então, Raabe fez questão de citar um por um. E mesmo sendo uma prostituta, e mesmo talvez sendo enjeitada por toda a sua família, ela não pensa só nela. Ela não pensa em fugir daquela cidade, em sair da destruição e deixar para trás talvez uma família que a rejeitou por conta das suas escolhas. No entanto, ela faz questão de pedir por cada um deles. E assim você e eu também precisamos pedir, citar nomes um por um e pedir ao Senhor que mexa na vida de cada um, que o Senhor faça os milagres que cada um está precisando, que o Senhor aborde a cada um no tempo certo, que o Senhor atraia com laços de amor fulano, que o Senhor resolva a situação financeira de cicrano, que o Senhor ajude o casamento de fulano e fulano. A gente precisa citar para que Deus tenha autorização de mexer na vida dessas pessoas.
E quando o inimigo questionar, mas por que você está mexendo na vida dessas pessoas? Porque Rogério me pediu para que eu cuidasse do irmão dele, da mãe dele, do pai dele, daquele parente da família dele. Seja específico. E outra coisa, apresentou o seu pedido a Deus? Agora saia para fazer a sua parte. Raabe teve que ir a cada um dos seus familiares, de casa em casa, e contar sobre essa aliança que ela fez com os israelitas. Pois para os israelitas cumprirem a palavra empenhada, era necessário que todos os familiares de Raabe estivessem dentro da casa dela, não era dentro da casa deles. Eles tinham que vir para a casa dela. Não é fácil manter a nossa família com o mesmo propósito. Mas se uma prostituta conseguiu fazer com que seus familiares viessem para a sua casa, você e eu também conseguiremos. Portanto, comece orando por cada um e depois vá buscar cada um e fale cheio da certeza. E se você crer nisso, será salvo você e a sua casa, como diz lá em Atos 16:31. Então lembre-se, sua família precisa da sua intercessão e da sua ação. Não adianta apenas orar e esperar que Deus faça tudo. Porque Deus nos levantou como ponto de luz naquela família. Então nós podemos fazer a diferença. Ah, mas é porque eles não se unem de jeito nenhum. É porque eles não querem ficar juntos, cada um para um lado. Você pode, através do Espírito Santo, unir a sua família. Deus vai te dar o poder necessário para isso. Mas você precisa, como Raabe, convidá-los de uma forma empolgante. Eu não sei como foi que a Raabe conseguiu convencer eles, mas certamente ela falou com muita autoridade e com certeza daquilo que estava dizendo. Porque você fazer com que toda a sua família vá para a sua casa, e olha só, o pior de tudo, a casa de Raabe era no muro. Lembra que os espias desceram pela sua janela? Então, na destruição dos muros para invadir uma cidade, qual a casa que cairia primeiro? A de Raabe. Então, para ela convencer os seus irmãos, os seus pais, saírem de suas casas seguras para ir para cima do muro, é uma atividade muito difícil, não é não? Como convencê-los a arriscar tanto a vida? Porque se numa guerra, os que estão no muro seriam os primeiros a serem atingidos. No entanto, ela deve ter falado com autoridade tão grande que ela convenceu eles que 1000 podem cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Porque aqueles que têm promessa de Deus têm um propósito a cumprir e não serão destruídos juntamente com os outros que não creem. Era tarefa também de Raabe colocar em sua janela um cordão vermelho. Isso tudo é combinado antes dos espias irem embora. Eles estavam falando praticamente da Páscoa, onde os israelitas passaram o sangue do cordeiro nas portas para que o anjo da morte não viesse, para que o anjo da destruição passasse por longe e não tocasse naquela casa. Então esse sinal do fio vermelho na janela representava o sangue do cordeiro. E aquela casa não poderia ser destruída. E de fato não foi. Quando a gente observa a destruição de Jericó, onde todo o povo grita e os muros caem, a gente percebe que apenas a parte onde era a casa de Raabe permanece. E aí eles são tirados
daquele lugar e eles são enxertados na família de Deus, porque a família de Raabe escolheu viver dentro do povo de Deus. Foram enxertados nessa família e passaram de fato a serem israelitas também. Tanto é que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Como você tem orado? O que você tem feito depois da oração? Nós somos salvos pela graça, mas existe uma parte para nós fazermos e Deus não irá fazer a nossa parte. E por isso, Ele espera que você cumpra a sua parte da aliança. E foi isso que Raabe fez. Ela tinha tanta certeza de que aquela cidade ia ser destruída que ela não perdeu tempo. E quando os espias chegam à sua casa, encontram toda a sua família. E ela consegue, de fato, salvar a todos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, a buscarmos cada um dos nossos, a sermos mais específicos a orar, a pedirmos ao Senhor nominalmente por cada um dos nossos e pedir ao Senhor para que o Senhor faça as reformas que são necessárias na vida de cada um deles. Nós, como membros da família, nós temos autoridade espiritual sobre cada um deles, a cada um deles nas mãos do Senhor. E nós temos a certeza que o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa. E o Espírito Santo vai nos dar as estratégias certas para que a gente saiba como se movimentar nesse processo. Então, talvez o Espírito mande você continuar apenas orando, ou mande você, ou te oriente para que você envie uma mensagem para eles, uma oração, faça uma reunião na sua casa. Não sei como Deus vai trabalhar através do Espírito na tua família, mas eu sei que Deus tem planos para salvar a tua casa. Deus sempre vai salvar as famílias. E por isso nós precisamos nos levantar como intercessores na nossa família. É uma tarefa fácil? Não. Você acha que foi fácil para Raabe? Não. Mas foi possível? Foi. Então, para nós também será possível. Então, continua trabalhando para a salvação da tua família. Não descanse um minuto, porque o diabo está ao derredor tentando nos tragar. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele está devastando todas as famílias. Mas a nossa casa servirá ao Senhor. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos pela família que temos. Nós te pedimos por cada um deles, Senhor Deus. Nesse momento, nós vamos ficar em silêncio para citarmos o nome de cada um deles, que nós precisamos que o Senhor faça uma visita através do Espírito Santo. Então, nesse momento, nós oramos por E nós te pedimos, Senhor Deus, visita a cada um deles. Coloca no seu coração o desejo de ir para o céu. Abençoa eles de uma forma poderosa, resolve situações, faz os milagres que eles precisam, cuida das suas famílias, ajuda a sua vida financeira a ter uma estabilidade, cuida de cada problema emocional que eles possam ter, que o Senhor de forma poderosa os livre dos vícios, Pai, e os traga de volta, como diz a Tua palavra, traz eles da terra do inimigo e junta-nos, Senhor Deus, para guardarmos esse dia maravilhoso em que esse céu vai se rasgar e nós nos encontraremos contigo nos ares e nós vamos apresentar ao Senhor a família que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos intercessores, a pagarmos um preço alto
para que a nossa família seja salva, que a gente escute as estratégias que o Espírito Santo colocará no nosso coração, para que a gente possa alcançar a cada um deles na hora certa. Se for para ir visitar cada um deles, coloca no nosso coração isso, Pai. Se for para fazer uma chamada de vídeo, uma mensagem por escrito, não sei como o Senhor vai trabalhar, mas nós queremos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir as Tuas instruções. Mas salva a nossa casa, Pai, para o Teu reino, para que Teu nome seja glorificado, para que a nossa família seja um testemunho vivo de uma família organizada, harmoniosa, que louva e adora ao Senhor. Assim como Raabe manteve toda a sua família juntinhos na sua casa, junta o teu povo, Senhor Deus, na tua casa de oração. Ajuda para que a gente não desista, mas que a gente continue congregando, que a gente continue juntos, porque falta pouco tempo para que o Senhor volte e que o Senhor nos encontre unidos, cheios do Espírito Santo. Dá-nos a tua paz, fica conosco nesse novo dia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.